Olá, eu sou a pastora Kari e este é o meu canal Maná de Deus. Seja bem-vindo a este canal, não deixe de se inscrever, compartilhe com outras pessoas para que outras pessoas também sejam abençoadas através dessa palavra. Eu quero convidar você também a me seguir nas minhas redes sociais, eu vou deixar o meu link aqui na descrição desse vídeo. Deus te abençoe. E a palavra que eu quero compartilhar com você neste momento para o seu crescimento e sua edificação se encontra em Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 21, que diz assim a palavra do Senhor. E viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Bem, quando nós falamos dessa passagem de Enoque, uma passagem tão linda como essa, que embora na Bíblia não tenha muitos registros acerca de Enoque, quando nós vamos ao longo da Bíblia procurar algo sobre ele, nós encontramos apenas 4 passagens que falam acerca de Enoque, um homem que se destacou, sobressaiu na sua época, na sua geração, de modo que milhares e milhares de anos se passou e está aqui eu e você agora neste momento falando sobre a história desse homem. Quando nós falamos aqui de Enoque, nós estamos falando de uma pessoa que sobressaiu, que se destacou em um ambiente totalmente desfavorável. Nada favoreceu Enoque, mas contudo, ele sobressaiu, ele se destacou. Aleluias! Enoque, a Bíblia vai dizer que ele gerou a Metusalém, e Metusalém é a avó de Noé. Isso significa que Enoque é bisavô de Noé. E quando nós falamos de Noé, logo vem à mente o dilúvio, não é mesmo? Logo vem à mente aquela situação dificílima, ou seja, justamente nessa época, nesse contexto que Enoque fez parte dessa geração. Aleluias! Mas o interessante é que quando você vai observar a história de Enoque, você não encontra na Bíblia nenhum registro que fala que ele tocou o mar vermelho com o seu cajado e as águas se partiram ao meio. Você não vai encontrar nenhuma passagem de Enoque falando acerca de um feito miraculoso onde ele ora e Deus envia fogo do céu. Você não vai encontrar nenhuma passagem que diz acerca de Enoque orando a Deus e multiplicando o azeite da viúva, ou alguma passagem que de repente Enoque tocou na rocha e brotou água da rocha. Você não vai encontrar nenhuma passagem que tenha algum feito extraordinário, miraculoso, milagroso, feito através da vida de Enoque. Mas contudo, você observa que a história desse homem, ela se destaca, ela ganha um peso tão grande, baseado em apenas 2 aspectos. Qual aspecto? O primeiro aspecto: e andou Enoque com Deus. O segundo aspecto: e Deus o tomou para si. Interessante. E andou Enoque com Deus, e Deus o tomou para si. Bem, esses 2 aspectos dão o peso e o destaque tão grande para essa história de Enoque. O que nós podemos observar aqui? A palavra do Senhor vai dizer que Davi, por exemplo, foi um homem que foi segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, e contudo Deus não o tomou para si. Mas quando nós falamos de Enoque, o homem que tem o seu nome no original do hebraico significa dedicado. O homem que foi dedicado a Deus, o homem que caminhou com Deus, este Deus o tomou para si. Olha que interessante essa passagem de Enoque. Mas quando nós falamos de tomar para si, justamente nesse contexto da época do dilúvio, da época de Noé,
Nós estamos falando aqui de uma época em que a palavra do Senhor vai dizer que o pecado era tão grande, o pecado se multiplicou de uma tal forma que subiu a Deus, aleluias. E foi justamente dentro desse contexto que Enoque estava inserido. E contudo, quando diz que o Senhor o tomou para si, o Senhor não permitiu que ele passasse pelo constrangimento da morte. O Senhor não quis que Enoque provasse a morte, aleluias. O Senhor não quis que Enoque presenciasse aquela situação terrível do dilúvio. E contudo, se você for para Lucas, você vai observar lá no capítulo 3, versículo 37, que está lá registrado o nome de Enoque na genealogia de Jesus. Além do Senhor não ter permitido que ele provasse da morte, o Senhor não quis que ele passasse pelas lutas e adversidades do dilúvio. O Senhor ainda honrou este homem e tomou para si, aleluias. E o que ele fez de extraordinário? Andou com Deus, aleluias. Mas quando nós falamos de andar, imagine você que você está no lugar e agora você vai andar, você vai em outra direção. Quando nós falamos de andar, nós estamos falando de sair do lugar que está e ir para outro lugar. Ou seja, quando você sai de um lugar e você vai para outro lugar, a sua meta é chegar naquele determinado lugar. Então essa meta, esse objetivo se torna uma mola propulsora. Ou seja, esse objetivo, essa meta vai impulsionar você a chegar com determinação aonde você quer chegar. Olha para Enoque, por exemplo. O dedicado, aquele que foi dedicado e que o seu nome significa dedicado. Tão dedicado Enoque foi que, embora na sua geração tudo à sua volta fosse desfavorável a ele, contudo ele sobressaiu, aleluias. Pegue isso, o Senhor está falando com você hoje, amém? Mas aí você pode dizer para mim, mas pastora Karen, sobre essa questão de andar com Deus, o que eu preciso para andar com Deus? O que é necessário para de fato andar com Deus? Veja bem, Davi foi o homem segundo o coração de Deus e contudo o Senhor não o tomou para si, mas agora Enoque andou com Deus e o Senhor o tomou para si, dando a ele livramentos de muitas coisas e honrando este homem. Bem, quando nós falamos de andar com Deus, andar com alguém, se nós formos lá para Amós 3:3, vai dizer o seguinte: poderão dois andar juntos se não estiver de acordo? Bem, o texto vai dizer que não é possível andar duas pessoas juntas se ambas não estiverem de acordo. O que isso significa? Que para andar com Deus, eu preciso estar de acordo com Deus. Eu preciso concordar com a palavra de Deus. Aí você vai dizer, mas pastora Karen, eu concordo com a palavra de Deus. Ok, mas hoje em dia o que acontece é que as pessoas elas concordam com a palavra de Deus até o momento em que a palavra de Deus não vai contra, na verdade, ela, contra um pensamento, contra uma ideia, contra um conceito dela, né? Então, quando nós falamos de concordar com a palavra de Deus, é concordar como um todo, mesmo naqueles momentos em que a palavra contrariar. Aleluias! Enoque, ele soube exatamente como fazer isso. Ele soube, ele concordou com Deus, ele concordou com a palavra de Deus como um todo, e este homem andou com Deus, aleluias. Agora, algo ainda que nós precisamos fazer uma citação aqui sobre andar com Deus. Quando você anda com Deus, você anda com Deus. Então significa que você não vai decidir mais o seu destino. Você anda com Ele, então Ele vai decidir o seu destino. Agora Ele vai guiar a sua vida. Ele vai direcionar você. Você está andando com Ele. Ele vai à sua frente, conduzindo você, determinando o seu destino, preparando o seu futuro.
tudo. Isso implica em não andar mais segundo o desejo do próprio coração. Aleluias! Andar com Deus significa entender que agora Ele conduz a situação, Ele dirige agora. Aleluias! Bem, quando nós falamos sobre andar com Deus, a palavra do Senhor vai dizer que Adão, na viração da tarde, o Senhor vinha até Adão para ter comunhão com Adão. Mas no caso de Enoque, não. No caso de Enoque, Enoque foi ao encontro de Deus. Enoque andava com Deus. Ou seja, a iniciativa de se alinhar com Deus partiu de Enoque. Quando Enoque ele tem essa iniciativa de se alinhar com Deus, então Deus corresponde com ele. Aleluias! O que o Senhor está dizendo é: filho, aleluias, eu quero andar com você. Filho, você precisa se alinhar. Aleluias! Eu tenho coisas grandes para você. Aleluias! Quantas coisas o Senhor não fez aqui na vida de Enoque. Imagine um homem que não precisou nem provar a morte. Aleluias! Isso é muito lindo, isso é muito grandioso. E um homem que sobressaiu no meio de uma geração, porque quando você vai lá para Gênesis, no capítulo 6, mais ou menos no versículo 5, vai dizer que o pecado daquela época, daquela geração, foi tão grande que se multiplicou tanto até chegar a Deus. Então imagine, justamente nessa época, nas proximidades ali do dilúvio, né? Que coisa terrível, que geração difícil, corrompida estava inserido esse homem. E contudo, ele não se deixou influenciar pelo seu ambiente. Aleluias! Esse homem sobressaiu e não se deixou contaminar pelo seu ambiente desfavorável. O Senhor está falando com você. É possível sim você sobressair mesmo em meio a um ambiente desfavorável. É possível sim você não ser influenciado. É possível sim você se destacar. Aleluias! Glorificado seja o nome do Senhor. Mas o que Enoque fez para se destacar tanto? O que Enoque fez de extraordinário? Nada. O que Enoque fez de milagroso? Nada. O que Enoque fez de miraculoso? Nada. O que Enoque fez então? Concordou com Deus, andou com Deus, se alinhou com Deus, aleluia, e Deus correspondeu com ele. E o que Deus fez? Correspondeu. E o que Deus fez? Não quis que ele provasse a morte. E o que Deus fez? Deu livramento a ele das tragédias, das intempéries, deu livramento a ele dos momentos difíceis, deu livramento a ele do dilúvio. E o que Deus fez? Honrou ele tremendamente, de modo que lá em Lucas fala que o nome dele está registrado na genealogia de Cristo. O que isso significa? Significa que o Senhor fez questão que ele fizesse parte da história de Cristo. O Senhor fez questão de honrar este homem, que nada de miraculoso fez, apenas andou com Deus, concordou com Deus, se alinhou com Deus. Amém? Receba aí, nesse lugar onde você está agora. O Senhor deseja ter essa intimidade, essa comunhão com você. E Ele está aqui, ensinando, mostrando para você através da vida de Enoque. Bem, quantas coisas nós tivemos a oportunidade de aprender com Enoque, não é mesmo? A história de Enoque tem muito a nos ensinar. E qual é o princípio de tudo? O princípio de tudo: concordar com a palavra e concordar com o Senhor. Amém? E eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós olhamos para a palavra de Deus ela é uma palavra prática. E por que ela é uma palavra prática? Justamente para que você coloque ela em prática na sua vida. A palavra de Deus é prática
para ser praticada. Aleluia! E quero dizer mais ainda, quando você vai lá para Hebreus, no capítulo 11, versículo 5, você vai encontrar lá na galeria dos heróis da fé. Sabe o nome de quem? Enoque. Exatamente. Além dele ter sido honrado na genealogia de Jesus, lá em Lucas, ele também está lá em Hebreus 11, no versículo 5, aonde está lá os registros da galeria dos heróis da fé. E você sabe como é que está registrado lá o nome de Enoque? O nome de Enoque está exatamente assim: aquele que agradou a Deus. Aleluias! Aquele que agradou a Deus. Enoque foi um homem que sobressaiu quando tudo era desfavorável, e Deus correspondeu com ele, com honras, com livramentos e poupando ele de muitos constrangimentos. Amém? Receba aí essa palavra onde você está, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos e orar comigo nesse momento. Amém? Querido e amado Deus, Pai, eu quero apresentar, Pai, a vida desta pessoa que está me assistindo neste momento. Senhor, alcança esta pessoa com a tua mão de poder, alcança, Senhor, com a tua mão de milagres. Ó Deus, eu creio que há um projeto, há um propósito do Senhor para a vida desta pessoa. Ó Deus, é possível sobressair sim, mesmo quando tudo está desfavorável. Ó Deus, basta um posicionamento na tua presença. Ajude esta pessoa a se posicionar diante de ti para viver algo, Senhor, grandioso, abundante, tremendo na tua presença. Senhor, toma, Senhor, a vida desta pessoa, conduza ela, seja o guia, Senhor. Ó Deus, seja aquele que toma ela pela mão e conduza ela, Senhor, numa caminhada, numa trajetória de vitórias, ó Pai, em nome de Jesus, que o teu poder e a tua glória possa resplandecer através da vida dessa pessoa, para a glória do teu nome. Amém. E você diz aí aonde você está, amém. Se caso você desejar e se caso você precisar de uma oração, de uma intercessão, deixe o seu nome aqui nos comentários desse vídeo e eu, juntamente com a minha equipe, nós estaremos semanalmente intercedendo por você. Nós temos algumas pessoas que são assíduas conosco toda semana, como por exemplo o irmão Rogério Paulino, está sempre conosco, está sempre recebendo oração toda semana. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Coloque seu nome lá. Eu quero desejar a você a paz do Senhor e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém?